Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa de amparo, de sustentação, de auxílio a todos que aqui se encaminham e que trabalham, né, em nome do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. A vocês que nos assistem pela rede mundial de computadores, por favor, vamos colocando uma garrafa com água, um recipiente para que possa ser fluidificado após a nossa palestra, né, com as energias provenientes do pensamento amoroso em direção ao Pai Celestial e a Jesus, nosso Mestre e bom amigo. Que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar nesse momento. Muito bem, meus irmãos, para o início dos trabalhos de hoje, vamos respirando calmamente, nos desligando dos problemas das aflições do dia a dia e elevando nosso pensamento ao alto. A Deus Pai, que na oportunidade desta existência, possamos de nosso esforço avançar em nossa evolução espiritual. A Jesus, estrela guia nos caminhos a percorrer em nosso progresso espiritual, que esteja sempre conosco. O patrono desta casa, Dr. Bezerra de Menezes e equipe espiritual aqui presentes, seareiros da obra divina, que nos auxiliam na passagem pela matéria, que nos intua a preservarmos hoje aquilo que de melhor possa ser utilizado em nosso favor, na busca do consolo e da paz interior. Que assim seja. Pois bem, o que nos traz a esta casa esta tarde é uma reflexão a respeito da fé e a caridade. Essa reflexão ela está no nosso Evangelho, no capítulo 19, né, que é a fé que transporta montanhas. Mas como é que nós podemos, a princípio, né, determinarmos a fé? Como nós nos encontramos, né? Então a primeira coisa que nos vem à mente é uma passagem de Jesus, quando ele esteve lá no poço de Jacó e em conversa com a samaritana, né? Tem aquele diálogo que está lá no Evangelho de João, no capítulo 4, de 1 a 30. O que bebe desta água tornará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, virá a ser nele uma fonte de água que emana para a vida eterna. A princípio, nós temos a água, né, do poço e a água que Jesus oferecia. A água do poço era água para a matéria, para aqueles encarnados que ali estavam para a sua subsistência. Mas a água que Jesus ofertava era água para o espírito. Era água que tem um caráter imortal, era uma água que dá vida eterna. Água para que o espírito vivificasse. Essa é a primeira situação. A segunda, decorrente do mesmo texto, né, dizia ainda Jesus: devemos adorar a Deus em espírito e verdade. Ele estava ensinando a samaritana como que seria a adoração a Deus, que não seria em templos, que essa adoração viria do Espírito. Então é o Espírito, teu Espírito, né? Devemos adorar a Deus em espírito e verdade. E adorar é amar, é elevar o nosso pensamento ao alto, né? Aquilo que fazemos na casa espírita, eleve o seu pensamento ao alto. Isso é um ato de amor, de devoção a Deus. Estamos nos ligando espiritualmente ao Criador. E quando ele diz em verdade, quer dizer que nós devemos fazer essa oração, essa adoração, não é? Com boa índole, com boa fé, com honestidade, sermos sinceros
conosco. Estamos fazendo oração a Deus, pedindo sustentação e o amparo a Deus. Seja lá para agradecer, pedir, né? Então, essa é a primeira colocação. Então nós já sabemos como orar e já sabemos o que anima a nossa fé. Em seguida, nos vem também o maior mandamento, que está lá em Mateus, no capítulo 22, de 34 a 40. Resumidamente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele resume. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Ou seja, todo o Velho Testamento, toda a lei mosaica, sintetizou nisso aí. Amar a Deus e ao próximo. E quando nós raciocinamos desta forma, não é? Amar ou adorar pelo Espírito, com verdade, não é? Com um pensamento elevado, nós já aprendemos essa relação de amor. Já entendemos que amar a Deus é o Espírito que está procurando ao Pai. Amar ao próximo é o homem na matéria procurando se elevar através das suas relações. E Jesus coloca isso de uma forma bem interessante. A Deus é o Espírito, a procura do nosso ser por uma paz interior, a procura da nossa fé, da nossa realização, da nossa ansiedade. Saciar a ansiedade, procurar a paz interior através da fé, da oração, parte espiritual. E conquista através da parte material, através dos nossos relacionamentos, das interações com o nosso semelhante. Então é bem claro, matéria e espírito. Um ajuda no progresso do outro. Então, quando Emmanuel disse, né, que nós vamos evoluindo através das nossas interações, através das nossas relações, nós demonstramos o quê? Que essas relações, elas favorecem não só o nosso entendimento, a nossa evolução de raciocínio, mas também a desenvolvermos a tolerância, a desenvolvermos o amor, a fraternidade, a nos compreendermos como criaturas e o nosso comportamento em decorrência dessas situações. E a fé, a nossa fé, vai nos orientando a como nos portarmos em relação a isso. E vai tentando nos... não, nessa orientação, é não nos deixar, né, entregues às tentações, é não nos permitir cair em erro. Não é tentação só de pecado, é situações que nos levam ao erro. São situações que prejudicam a nossa evolução. É isso. Então, amar a Deus é ao Espírito, se elevar espiritualmente, através da matéria, através da humanidade. E o desenvolvimento desse amor, né? E amor aí é um processo que dá trabalho, né? Amor é ação, é caridade. Então a fé e a caridade, a fé que Deus te inspira e a caridade que você consegue através do seu esforço. Então a caridade está em ação, fora da caridade não há salvação, não é isso que a gente ouve, sabe? Porque ela está atrelada ao nosso esforço, não é? Então a mensagem desta palestra
é a parte espiritual de nos ligarmos a Deus e recebermos a inspiração para trafegarmos pela matéria, para superarmos as nossas dificuldades através da nossa fé, realizando um esforço nosso para o teu reino atingir. Bonito, né? Mas isso exige algo que se chama fé. Fé é uma força espiritual. Fé indica que eu preciso, para atingir aquele objetivo, preciso de um esforço, algo planejado. Mas aí eu pergunto, como está a nossa fé? Né? Como está a minha relação com Deus? Como eu venho disposto, saio da minha casa, chego na casa espírita, né? Ou num templo, e vou à procura de Deus. Mas eu já encontrei esse Deus ou ainda estou à procura dele? Ele já se assentou? Ele está no meu coração? Eu já o descobri? Ou eu ainda estou tentando? A fé chegou até mim através de alguém, dos meus pais, que me levaram ao templo? Ou chegou de uma forma em que a doença ou a necessidade me fez chegar através de um amigo ou de uma indicação? Essa relação que temos para com Deus, que Jesus o apresenta como um Pai amoroso, e a espiritualidade nos diz que Ele é amor e caridade, e sua obra nunca cessa. Então, como é que nós vamos interagindo com Deus? Nós estamos próximos, nós estamos afastados. E aí, essa sensibilidade, ela se dá pela fé. A minha fé é forte, a minha fé é fraca. Eu estou naquele momento em que não tenho problemas nenhum, momentos de luz, estou tranquilo, sossegado. Ou eu estou naquele momento em que as angústias e as trevas batem à minha porta e eu preciso da súplica. Quando Jesus ensinou a amar a Deus, né, a nos ligarmos ao alto, e que a água dele era para a vida eterna, isso é uma coisa que, quando bem aceita, nos traz a paz, porque ela alimenta o espírito. E é no espírito que nós vivemos pela matéria. É o aperfeiçoamento dele que se faz através da matéria. Então, quando Jesus diz, procura primeiro a Deus e nada te faltará, ele quis dizer o quê? Olha, fortifica-te na matéria, fortifica-te em Deus, fortifica a tua fé, porque quem tem fé tem paciência, tem resignação, tem humildade. São virtudes da fé. Tais virtudes, quando conquistadas, te levam ao progresso pela matéria. Não seremos intransigentes, seremos mais tolerantes, não seremos egoístas, fugiremos dessas armadilhas, né? Teremos paciência, vamos aprender a aceitar a dificuldade quando ela bate à nossa porta. Isso é ter fé. Agora, mas e se acontece um caso em que venha perder um familiar, um ente querido, e eu comece a questionar a Deus? Ora, é porque está te faltando alguma coisa nessas 3 virtudes.
Né? Então é preciso entender que as dificuldades elas vão aparecer, mas a redenção, o auxílio está na palavra de Jesus, quando Ele te dá a esperança, quando Ele te informa que todos que aqui erram têm uma oportunidade para recomeçar. E a nossa doutrina explica como isso acontece. A nossa doutrina se baseia muito, aliás, totalmente, né, nos preceitos morais de Jesus. Então, isso é base para que possamos, através dessa adoração a Deus, do entendimento que Jesus trouxe de Deus, forjar o nosso espírito, forjar a nossa fé, para que possamos superar. Aquele que não tem fé, aquele que se liga muito à matéria, questiona a fé, questiona Deus. Mas, como ele vive muito pela matéria, e se apega demasiadamente na matéria, vão faltar estímulos para que, quando a dor se estabeleça, ele não caia num erro, num suicídio. Por isso que a fé é importante. Não só pelo suicídio, mas porque te tira das amarras daquilo que te prende. Liberta. Jesus é libertador. O perdão que Ele prega, Ele te afasta das dificuldades que o plano te traz, pelos próprios erros, seja causador ou o efeito da causa. Então é importante entender aonde as coisas se pegam. Como humildade, né, da fé, artifício da fé, reconhecimento da sua própria posição espiritual. Como nós sabemos onde nós estamos no grau evolutivo, temos a compreensão das nossas dificuldades, né? Quando as atribulações ou uma doença no lar te exige que tenha muita paciência e resignação, às vezes 24 horas, às vezes um filho com um problema mais sério, né? E aí a gente é questionado algumas vezes nessas características. Fui humilde, tive resignação, fui paciente. Então, são coisas que fazem com que esses questionamentos nos direcionem para uma fé que nos inspira ao progresso. E é isso que traz a lição. Parece simples. E é simples. É o amor em ação. Porém, como é que nós vamos agir? Não é? Como é que é a nossa ação? Temos problemas? Temos. Mas nós vamos ser impetuosos, nós vamos ser rígidos e vamos tumultuar aquele ambiente onde nós estamos, piorando as condições que lá existem. É isso? É para isso que nós viemos? Para a conturbação ou para o consolo? Para ajudar ou para perturbar? Não é? E nós vamos pensando. As lições estão aí para que a gente possa entendê-las e aplicá-las. Né? Quando nós pensamos também no sentido de fé, né? Dessa força e tudo mais, entendemos que a resignação, algumas pessoas podem falar, não, a resignação é um ato de que eu estou submisso. Não, a resignação é uma força que possa suportar e aprender, ela fortalece o espírito para seguir em frente. Chama-se resignação. Mas dentro dos atributos da fé, que hoje nós vamos conversar um pouco mais, né, nós vamos encontrar também o poder da fé,
que é aquilo que move muitas pessoas, né? O poder da fé. A fé tem poder? Tem. A fé tem poder. A fé pode causar milagres, ou pode, segundo consta, prodígios como esse? Pode. Pode sim. Como alguém que tenha boa vontade, tenha caridade, tenha uma ligação ao alto e suplica em favor do seu semelhante um auxílio caridoso, esse semelhante pode ter a oportunidade de receber um auxílio? Pode. Vamos sair da complexidade, vamos sair da parte teórica, vamos para um exemplo prático. As pessoas que estão aqui no passe e as pessoas que estão aqui na plateia. As pessoas que estão no passe têm sua fé, e essa fé é verdadeira. Por quê? Porque eles saíram a fim de praticar a caridade, que é o amor em ação. Estão ali, concentrados, ligados com a espiritualidade, para que através das suas intenções, da sua vontade, possam trazer um benefício a todos nós que aqui estamos. É uma doação, é um amor em ação. Assim se dá nas salas de atendimento, seja no departamento de orientação, seja nas salas de desobsessão ou na apometria, e assim por diante. Os médiuns que lá estão também saíram de suas casas imbuídos de dar o melhor. E o melhor deles é essa ligação do alto para com seu semelhante. Daí que nós, quando exercitamos ou quando tentamos exercitar a nossa fé, também estamos aqui em busca de um lenitivo, em busca de algo que nos favoreça espiritualmente, mentalmente, fisicamente. Se não estivermos aptos a receber a graça, pelo menos a energia salutar necessária receberemos. Mas há também um merecimento, há também um reconhecimento de que nós já superamos as nossas dificuldades, e estamos dentro ainda deste plano aptos a evoluir. Recebemos a graça ou o benefício. Mas é preciso procurar. E qual é o caminho? É através da fé. Então, a fé tem poder? Ela tem sim. A fé humana te possibilita progredir, como nós já falamos, porque aquele que tem fé consegue seguir à frente. A fé divina procura elevar a moral, procura fazer com que o nosso espírito evolua. Mas existe uma coisa também que nós nos deparamos no dia a dia, que é a fé cega, que é um tipo de fé que se contrapõe à fé raciocinada, que é aquela que nós buscamos. Que o teu espírito, na ânsia de progredir, não aceita algumas coisas que são impostas como certas. E aí você vai, estuda, e o teu espírito se acalma. Agora, quando ela é cega, ela acaba aceitando aquilo como verdade e você fica naquela. Entende? Continua com fé, continua se ligando ao alto, mas falta alguma coisa ao teu espírito que te dê um pouco mais de paz e entendimento, porque o espírito procura a evolução. O espírito, através do conhecimento,
se fortalece na fé. E é isso que é importante. A fé ela pode ser inoperante. O que é uma fé inoperante? Nessa passagem desse evangelho, ele fala, Jesus chega a uma figueira, né, também, né, para se alimentar. A figueira não tem fruto, né? E ela não tendo fruto, o que acontece? Ela é uma árvore que não dá fruto, ela só dá sombra, ou seja, ela se constituiu de árvore, ela se arvorou, se preparou e conheceu as verdades, mas não deu sequência, não levou à humanidade aquilo que lhe beneficiou. Não deu fruto. Por isso que é importante. E ele fala da caridade, amor em ação, é fruto. Muito falado em Jesus. É dar fruto, é alimentar a ânsia, é alimentar o espírito. Isso que ele fala. Carentes que somos, todos nós, de uma paz espiritual. Então, onde nós vamos encontrar essa paz? Através dos ensinos, tá certo? Através dessa experiência espiritual, que é nos ligarmos ao Criador através do nosso aperfeiçoamento entre as criaturas. Não é difícil de a gente entender o que Jesus pregava sobre esses dois prismas, sobre essas duas bases. Moral por espírito, evolução pela matéria. Evolução entre os homens, espírito que te ajuda a progredir. Então, a fé pode ser operante. Ele fala ainda também que a fé pode ser mãe da caridade, né? Porque ela dá, sem a fé, uma confiança no futuro. E a fé ela alimenta a caridade com um propósito de espiritualidade. Mas para que a gente possa dar uma suavidade aqui, trazer uma forma de pensamento mais abrangente para hoje, como domingo foi Dia dos Pais, muitos de nós receberam algumas mensagens, né? Alguns filmes, algumas postagens, né? E eu recebi uma postagem interessante. E vou compartilhar com vocês. Foi de um pai que vê o seu filho criança, né? Ele coloca uma fita, uma música num videocassete. E essa música passa a ser o tema desse filme. Então ele vê o filho pequenininho, criança, e ele começa a dançar. E dança porque ele está vendo aquela criatura que está crescendo, né? E ele tem aquele amor, tem aquela felicidade de estar com ela. Né? Então ele vai e brinca, e brinca, e brinca, e brinca. Passa um pouco, ou seja, passa o tempo, aquela criaturinha ela vai estar uns 7, 8 anos, assim, já começa a ter interesse por brinquedos, já perde o interesse pelo pai. Mas ele continua se aproximando, dançando, e a musiquinha vai tocando e ele vai dançando. E aí, quando o menino já está na puberdade não, mas naquela infância, adolescência, né? O pai pega e começa a cantar, dançar, né? Ele olha já para o pai assim com uma atitude diferente, né? Que você está querendo, né? Será que ele não vê? Mas o pai continua. Já ele adulto, num restaurante, né? O filho devia estar passando por uma dificuldade qualquer. O pai toca o celular e começa a dançar dentro do restaurante. E o filho fica indignado. Aquela cara assim, então, né? De que não está com nada. Passa o tempo.
no Natal, uma caixa de presente. Toca, é um celular. O pai atende, é o filho. Porém, este filho trazia um filho no colo. Então, ou seja, o filho tinha o neto daquele pai. E aí veio a mensagem. Olha que interessante. O filho toca música para o pai. Convida o pai e os dois dançam. Qual que é a moral da história? A moral da história, naquela parte, é que o filho se tornou pai. E percebeu que o amor de um pai é incondicional. Não tem parâmetros, não há parâmetros. É uma doação total. É um dar sem receber. Mesmo nas fases em que a criança foi mudando sua personalidade, o pai esteve sempre presente. Então essa reflexão foi a reflexão para nós que vivemos na matéria. Mas eu vou trazer uma reflexão que é a reflexão espiritual dessa mensagem, que foi a que Jesus nos trouxe, de um Deus que é Pai. E que nos ama incondicionalmente com o mesmo amor. Só que, nos nossos momentos em que estamos bem, quando somos apresentados a Deus, nós estamos felizes, estamos na infância. À medida em que vamos progredindo, vamos nos sentindo mais seguros, vamos nos afastando, porque o nosso arbítrio, a nossa vontade nos leva a conquistar o mundo e conquistar as coisas para a nossa sobrevivência. E vai nos afastando de Deus. E depois, já na fase intermediária ali, ele vai também, e são aqueles momentos em que a nossa fé, nós sentimos que Ele está ali, mas nós não comungamos mais as mesmas ideias, não estamos ali próximos. E no final, na penúltima parte, quando ele encontra, o pai está ali naquele restaurante, ele se sente totalmente contrariado, são aqueles momentos em que nós nos afastamos dele e começamos a pensar se realmente acreditamos ou não. Mas a mensagem é, quando o filho se torna pai, ele entende que aquele amor é uma reconstrução. Aquele amor é muito forte. E a tradução da música é uma dor emocional intensa relacionada a uma perda, ou um descolamento desse amor. Como o amor é do pai, para o filho, é um amor que não pede troca, não pede aceitação, ele é incondicional. E quando Jesus traz essa mensagem de amor incondicional, ele nos fala. Por isso é que a parte espiritual é importante, e por isso é que a parte humana, a parte da matéria é importante. Por isso que o desenvolvimento de todos, o entendimento de todos, enquanto amarmos uns aos outros, é que ele vai nos aproximar desse Deus que nos recebe e que está em todos os momentos da nossa existência. Aquele pai sempre esteve do lado do filho. Foi o filho que se afastou do pai.
Então essa é a nossa mensagem de hoje sobre a fé e a caridade. A caridade é estarmos próximos do nosso semelhante. É nos aproximarmos deles através da emanação ou da inspiração divina. Que assim seja. Então agora nós vamos para as nossas vibrações. E nós já entendemos que quando nós vibramos, nós estamos adorando a Deus. Nós já entendemos que isso parte do nosso coração, que é o nosso espírito que suplica e essas energias brotam do nosso coração em favor daqueles que necessitam. Então, nós vamos, fortalecidos com a espiritualidade maior, vamos vibrar e vibrar. É desejar os nossos melhores sentimentos, os nossos melhores pensamentos, em favor dos espíritos encarnados e desencarnados, que se afastaram da lei divina, estão por aí, perambulando. Aqueles que padecem de dores físicas ou morais, dos espíritos com tarefas evangélicas, desta casa espírita e dos trabalhos aqui realizados, do nosso lar e pelos nossos entes queridos. E por fim, nos pedindo a permissão para vibrarmos por nós mesmos, criaturas que somos tão necessitadas do amparo e da misericórdia divina. E com uma mensagem de encerramento, vamos procurar nos ligarmos sempre ao alto, nos momentos de aflição, nos momentos de angústia, nos momentos em que nos sentirmos mais fragilizados, desesperançosos, vamos pedindo que a espiritualidade nos assista, pedindo a Deus que nos ampare, que mande seus espíritos benfeitores em nosso socorro, nos intuindo para aquilo que de melhor possamos executar em favor da nossa melhoria espiritual e da nossa caridade aqui neste plano. Que assim seja. Passe virtual. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Rogue também ao seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Oremos com Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos temos ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus é o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente. Sentindo-se leve, sem o peso dos sofrimentos que se foram, você recebe agora, suavemente sobre o corpo e a alma, a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o
O líquido cristalino refresca o seu espírito, acalmando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. O sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Nesse momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento, que não o de alegria e confiança, assomam a sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolhe as pétalas coloridas que penetram no seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e derrama sobre você. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus. Ele te pergunta: me chamaste? Estou aqui. O que queres de mim hoje? O que precisas? Peça, meu filho. Peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que lhe afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora conto com a tua fé e a tua confiança em mim, para auxiliar na solução dos teus problemas. Vai em paz, te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Crede em Deus, crede também em mim. Não turve o vosso coração e nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a fé. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. Respire pausadamente e agradecido. Obrigado, Senhor, por esse dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu o desejas. Assim seja.